pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia. Eu achei que o rapaz ia terminar lá a reforma da fiação ontem, ele não terminou. Então eu vou fazer o que eu falei que eu não ia fazer ontem, gravar em pé ou andando. Meu braço vai cansar, mas eu pretendo ser rápido. Relacionamento é um tema bem amplo, mas eu quero focar principalmente no relacionamento entre família, relacionamento familiar. Não sei se vocês têm visto, mas o índice de divórcio aumentou bastante nesses últimos tempos de pandemia. E para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo, um pouco antes dessa pandemia, e entender o que estava acontecendo. Todo mundo vivia uma rotina um pouco louca, vamos colocar assim, né? Uma rotina muito puxada. E aí saía de casa cedo, voltava à noite, às vezes não tinha tempo nem para falar oi pro filho, às vezes saía de casa, o filho estava dormindo, filho ou filha, voltava, eles já estavam dormindo também, eu estava indo dormir. E aí você chegava cansado, sentava na frente do sofá, comia a sua comida na frente do sofá, tomava seu banho e iria deitar. E não tinha conversa com o seu cônjuge, com sua esposa, com sua esposa, ou se tinha, era mínima conversa. E aí, nos finais de semana, vocês se viam obrigados a se suportar, mas era apenas 2 dias, ou tinha gente que apenas um dia, porque trabalhava no sábado ou no domingo, então era só um dia no final de semana que era obrigado a se suportar. E parece ser pesado, né, dizer essa palavra se suportar, mas é o que a grande maioria das pessoas faziam. Elas se suportavam, porque elas não sabiam mais como viver em harmonia. E aí o que aconteceu? Um belo dia foi dito que não se deve ir sair de casa para ir trabalhar mais, não se deve sair de casa para visitar um parente, não se deve sair de casa para nada. E você acaba se encontrando na seguinte situação, se vendo obrigado a passar o dia todo com a sua família. E por que isso é estranho? Porque essas pessoas da sua casa, que vivem debaixo do seu teto, se tornaram pessoas estranhas para você. E isso não é culpa, é culpa do dia a dia corrido, não. É culpa sua, é culpa minha, é culpa nossa. Por quê? A gente se deixa levar. Não, é a correria do dia a dia, por isso que a gente está tendo esses problemas, a gente não consegue ter mais tempo para conversar. Mentira. A gente tem 24 horas do dia, gasta aí uma média de 6 a 8 horas dormindo, de 6 a 8 horas trabalhando, mais aí 2, 3 horas de condução na estrada, e te sobra ainda um bom tempo para você manter pelo menos um pouco de conversa com a sua família, manter um contato mais próximo com eles. E aí o pessoal fala assim, cara, mas o que você entende de família? Eu não sei, eu tenho 4 anos de casado, eu considero pouco tempo ainda, mas desde quando a gente se casou, que a gente só trabalha junto. Ou seja, a gente trabalha junto, vai para casa junto e passa o tempo junto. Para muitas pessoas isso é quase impossível, mas desde que a gente se casou, a gente sempre trabalhou junto. Então pensa aí você, conviver o seu dia inteiro com a pessoa que está do seu lado, com a sua esposa ou com seus filhos. É difícil, às vezes a gente encontra aí discrepâncias na forma de pensar, na forma de agir, mas nada que um diálogo. E esse é o segredo de qualquer relacionamento, seja ele familiar, seja ele com amigos, seja ele profissional, é o diálogo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, eu não sei qual é a religião de vocês, se vocês acreditam em Deus, se não, mas eu acredito. E para mim, o casamento é uma instituição abençoada e criada por Deus. Então, meus amigos, procurem. Aqueles que estão solteiros, procurem pensar bem, escolher bem aqueles que vai ser seu parceiro pelo resto da vida. E vocês que já estão casados, como diz o pastor Cláudio Duarte, chupa essa manga. Procura ver os pontos positivos de cada um. Essa pessoa que você casou por um motivo. Você via pontos positivos nessa pessoa quando você se casou e agora você não está vendo, procura relembrar quais são. Procura lá, bem lá no fundo, você vai encontrar.
E também parar para pensar se muito desses problemas que vocês estão tendo não é culpa sua, beleza? Pessoal, eu vou terminar aqui. Eu disse que ia ser rápido, porque olha só, o pessoal ligou aqui os sprinklers para molhar a grama e quase que eu tomo um banho aqui. Mas vamos lá. Para terminar, eu quero deixar registrado para vocês de que esse não era meu objetivo. Eu queria falar muito mais. Eu tinha preparado um conteúdo bem legal, tá lá no meu caderninho de roteiros, só que com esse problema eu tive que gravar em pé. Então me desculpa aí a câmera tremendo, eu olhando para os lados, é porque eu tô preocupado aqui, quase que eu me molho. Olha aí a situação. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu chegar um pouco mais para cá. Aí, quase que eu tomo um banho. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até mais. Deus abençoe.